Olá pessoal, boa noite! Boa noite a todos vocês. Hoje é dia 11 de setembro de 2024. Estamos mais uma vez aqui ao vivo para fazer a nossa live semanal, né? E hoje com um tema muito importante, que eu acho que muita gente está passando por esse problema e tem uma intenção grande de melhorar e às vezes se perde, não consegue, ou mesmo acha que a alimentação com a alimentação sozinha é muito difícil de conseguir esse objetivo, enfim, não sabe como poder melhorar essa questão tão importante que possa estar acontecendo. E eu estou falando justamente de obesidade, de ter dificuldades de emagrecer, né? E o título dessa live é exatamente emagrecer para ter saúde, gente. Porque a partir de um momento que a gente tem uma consciência, uma maturidade, a gente entende o quanto é importante a gente ter um peso saudável para a gente poder evitar problemas decorrentes desse excesso de gordura corporal. Então, grande parte das pessoas que eu atendo hoje tem essa intenção quando vem a minha procura do meu consultório para que oriente exatamente como fazer, como proceder para ter um processo de emagrecimento saudável, porque estão com vários problemas de doenças e eles sabem que vários desses problemas são acarretados pelo excesso de peso. Né, por maus hábitos alimentares, pelo sedentarismo e várias outras coisas que a gente vai comentar aqui nessa live. Então eu digo que a estética, a gente ganha de lucro disso, né? Uma consequência que o primeiro objetivo maior de você querer reduzir seu peso corporal é justamente pela sua saúde. Porque obesidade, gente, assim como o sobrepeso, é uma doença crônica, é uma doença que a partir dela você pode desencadear várias outras doenças crônicas não transmissíveis. Mas ela é o grande gatilho, né, para outras doenças. Então, a gente precisa corrigir, geralmente eu digo para vocês com muita frequência, o mal pela raiz. E por isso que eu tô aqui hoje, né? Então, só tô dando um spoiler, né? É uma breve síntese do conteúdo que eu quero explanar hoje nessa live. Eu quero falar sobre emagrecimento. Eu quero falar sobre um emagrecimento saudável e sustentável, que é o mais difícil. Então, o mais difícil não é só a gente emagrecer, não. É a gente emagrecer e sustentar um peso saudável. Que a gente consiga, através dessa redução de peso, consiga ter menos risco ou evitar problemas de saúde. É isso aí, gente. E tem coisa mais importante do que saúde na nossa vida? Não. Faltou saúde, faltou seu chão. É ou não é? Então, para quem não me conhece, está entrando agora, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, clínica funcional, integrativa, com especialidade em gastroenterologia, fitoterapia e cuido muito também da saúde da mulher, a menopausa, enfim, gente, cuido de quem quer ser cuidado, né? E quem acredita que a nutrição tem esse poder de ajudar em todos os sentidos, seja lá o objetivo que você quer atingir, a nutrição é a base para tudo. Então, se você é aquela pessoa que acredita nisso, que inclusive é a base para o seu emagrecimento saudável, você tem que assistir essa live até o fim. Tá? E tem que também avisar o seu amigo aí do lado, né? Ou mandar um aviãozinho para ele, compartilhar isso, essa live, essas informações, porque eu vejo que nosso povo, né, que a população de uma forma geral é muito carente de informações boas, de qualidade, né? Não estou dizendo que só eu passo informações boas, não, de jeito nenhum, gente. Mas a gente precisa saber da onde buscar informações que sejam verdadeiras, que tenham fundos científicos, né? E eu, graças a Deus, eu tenho 40 anos de nutrição e acho que já atendi muitos pacientes que me deram essa base, além de muito estudo por trás de tudo isso.
tá? Então, boa noite a todos vocês. É um prazer ter todos vocês aqui. Quero que vocês fiquem muito à vontade para questionar o que acharem necessários sobre esse assunto, emagrecer para ter saúde, tá? Deixa eu correr aqui, ó. Miriam, Cristina, Cíntia, Maria, aqui, quem mais que entrou? Antunes, Mari, Sandra, Cris, Márcia, boa noite a todos vocês, tá? Eu também recebi algumas perguntas e depois, no final da live, né, eu vou estar respondendo para também quem me enviou as perguntas sobre esse tema. Boa noite, Cris, boa noite a todos vocês. Então, gente, para começar, porque a gente tem muita coisa para falar e só temos uma hora, né? Então, vamos partindo desse pressuposto que a obesidade é uma doença, então não é um mimimi, não é frescura, não é falta de vontade. A gente tem genes hoje que favorecem o seu aumento de peso, favorece o seu acúmulo de gordura. A gente tem inúmeros fatores, mas entre eles a gente também tem essa expressão genética. A gente, é lógico, é muito fruto do ambiente que nós vivemos. Então a genética contribui aí por 15, 20%, o restante é o ambiente, é seu estilo de vida, é como você se alimenta na maioria dos dias, se você faz ou não exercícios, o quanto você exercita, o quanto você gasta de calorias, que idade você tem. Então todos esses fatores são determinantes para você, ao longo dos anos, começar a acumular mais energia na forma de gordura no seu corpo. Então, a gordura é exatamente isso, gente. É quando eu vou comendo mais, gastando menos e acumulando mais essa energia no meu corpo. Então, eu vou acumulando tecido adiposo. E é lógico que o tecido adiposo localizado nessa região do abdômen é o lugar mais temido, como eu acabei de postar, e é o mais perigoso. Porque além dessa gordura produzir substâncias pró-inflamatórias, ela também vai aumentar o seu risco de você desenvolver várias outras doenças. Entre elas, a síndrome metabólica, que a gente chama. É quando você tem 3 dessas disfunções pelo menos. Doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, né? Geralmente é muito comum a gente encontrar uma dislipidemia, né? Então você tem diabetes e dislipidemia, que é o colesterol alto, e uma hipertensão. Meu Deus do céu, ou não tem diabetes, mas tem resistência insulínica. Então tudo isso é decorrente desse excesso da gordura do abdômen. Além disso, a gente tem esteatose hepática, câncer também é uma outra grande probabilidade de você ter quando você acumula mais gordura, quando você tem obesidade, quando você tem sobrepeso, né? Então é outra doença perigosíssima e que existe também essa possibilidade, né? A gente tem disfunções neurológicas também que são decorrentes disso, né? Enfim, e também desordens gástricas, intestinais, porque a gente sabe que a pessoa que tem sobrepeso e obesidade é aquela que não come direito. Então ela também vai ter muito mais chance de desenvolver disfunções gástricas, é a gastrite, é o refluxo, é você ter uma hérnia de hiato, é você ter toda uma microbiota intestinal em desordem, em disfunções, uma desbiose, uma baita desbiose, permeabilidade do intestino, uma inflamação intestinal. Tudo isso pode ser muito mais propenso de você ter, principalmente se você é uma pessoa que tem sobrepeso e obesidade, né? Porque ninguém engorda de vento e de ar. Agora, que existe sim, às vezes, uma possibilidade de você aumentar mais, falando como tão na proporção que eu aumento o peso. Então, porque você tem genes que te favorecem. Às vezes, o que você come não é equivalente à gordura que você tem. Mas, se você tem genes que te favorecem, idade que te favorece, atividades físicas diárias que são de baixa demanda calórica, você vai armazenar muito mais calorias, tá? Então, gente, só para vocês entenderem, a gente tem hoje um número que é assustador, né?
A obesidade afeta em diferentes proporções pessoas de todas as idades e de todos os grupos sociais. A Organização Mundial da Saúde, ela fala assim que 1 bilhão de pessoas no mundo são classificadas como obesas, né? E assim como decorrente também dessa obesidade, tendo doenças crônicas não transmissíveis, que foram essas que eu acabei de mencionar. Estima-se que em 2025, olha só, nós vamos ter aproximadamente 167 milhões de pessoas, crianças, adultos, adolescentes, que irão se tornar pessoas menos saudáveis e que vão apresentar mais sobrepeso e obesidade. Então isso é realmente catastrófico. E o que é você ter sobrepeso? É quando você tem o IMC, peso em relação à altura, né, acima de 25, obesidade acima de 30. É quando eu também tenho uma circunferência abdominal, que a gente coloca uma circunferência que geralmente a gente tem aí acima de 90 para os homens, acima de 80 para as mulheres. É quando a gente tem um percentual de gordura acima de 30 para as mulheres, acima de 20 para os homens. Então esses são alguns marcadores que são parâmetros para a gente poder analisar essa obesidade, esse sobrepeso. E como eu falei, o peso só, o IMC, é um marcador muito raso, né? Muito fraco para calcular a obesidade. Então, índice de massa corpórea isolado, a gente não utiliza mais como marcador de sobrepeso e obesidade. Mas se você atrelar o IMC, o índice de massa corpórea, com percentual de gordura, com circunferência abdominal, aí sim, porque você vai saber que esse peso tá mais, porque o percentual de gordura tá mais e porque essa gordura tá maior, em maior quantidade localizada no abdômen. Aí então, pelo menos com esses 3, eu consigo classificar o meu paciente com sobrepeso e obesidade. Porque o paciente pode pesar muito, mas pode pesar muito de ossos e músculos. Então ele é forte, ele não é gordo, é diferente. Então por isso que a bioimpedância é um método, vamos dizer assim, mais comum, que hoje a gente tem até métodos muito mais sofisticados para poder classificar sobrepeso e obesidade, tá? Isso só é um parâmetro que eu quero dar para vocês, né? Para vocês poderem se certificar com relação a isso. Você mesmo na sua casa pode tirar sua circunferência do abdômen, né? Para poder saber se você está dentro desses padrões. O de homem, o risco mais aumentado é quando ele está acima de 100, 102. E da mulher acima de 88. Então cuidado, hein, gente? Bom, e aí como que a gente trata a obesidade, já que ela tem tanto causas psicológicas, emocionais, porque a gente sabe que grande parte das pessoas comem por emoção, comem porque estão tristes, comem porque estão alegres, comem porque estão estressados. Desde a pandemia a gente evidenciou muito isso, e é lógico que antes disso também a gente já sabia, mas eu acho que se fez mais evidente ainda na pandemia que as pessoas comem por situações de estresse e fazem com que o alimento seja a sua grande válvula de escape. A gente sabe que a alimentação é um dos prazeres da vida, mas tem gente que só tem prazer em se alimentar e não tem mais prazer em nada na vida. Então ela só pensa o que ela vai comer o dia inteiro. Eu já tive muitos pacientes assim, né? E a gente sabe que também é questão cultural, né? Raças que só pensam também em comidas, famílias que só pensam onde se reúne, o que vão comer, enfim, que tipo de comida, aquela fartura, né, de comida. Então a gente que não está muito preocupada com outras coisas e só na comida. E a gente sabe que isso acaba sendo também um grande contraponto para o seu processo de emagrecimento. Então fatores emocionais, eles devem ser considerados e também corrigidos por profissionais também capacitados. Então, quando eu tenho um paciente que eu vejo que eu, por si só, através da minha consulta, através de suplementos que eu posso utilizar, não consigo modular essas emoções, eu tenho que encaminhar esse paciente, porque eu sei que uma das causas de ele não emagrecer são fatores emocionais. Toda vez que emocionalmente ele se abala, pumba, cai e acaba comendo o que não deveria, em quantidades que não deveria, em horários que não são corretos e assim por diante.
Então, trabalhar numa equipe multidisciplinar, com uma visão integrativa, é sempre melhor, os resultados são muito mais satisfatórios quando a gente falam todos os profissionais a mesma linguagem, o paciente não fica confuso, escutando uma coisa daqui e outra coisa contrária de lá. Então, trabalhar com psicólogos, com terapeutas, né, com neurologistas ou até com psiquiatras, trabalhar com endocrinologistas, porque eu, como nutricionista, eu tenho minha limitação para poder ajudar o paciente que quer emagrecer. Às vezes, a gente precisa abrir mão de alguma medicação. Se você tem um diabetes, por exemplo, ele tem que tomar uma medicação. Se ele tem uma hipertensão, se ele tem uma dislipidemia importante, a gente tem que saber que o remédio ele está ali para ser utilizado de uma maneira adequada, né, por um profissional capacitado, que se eu corrigisse aquela disfunção, né, se eu conseguir controlar através da medicação, com alimentação em conjunto, ele vai ter um resultado muito mais satisfatório. E assim por diante. É trabalhar com um treinador físico, porque a gente sabe o quanto o exercício físico é importante também para esses pacientes. Então, é ter essa visão integrativa, isso é muito importante. Então, eu aqui, lógico, vou me deter mais na questão nutricional, porque também não adianta você ter essa visão segmentada e achar que você só indo para a clínica do médico, do endocrinologista, do nutrólogo ou não sei do que só vai tomar o remédio, que tem essa visão só com a medicação, porque é muito mais fácil hoje você aplicar uma canetinha ou você tomar alguma medicação e pronto, como um passe de mágica, em uma semana eu perdi 3 quilos, e 4 quilos, e 5 quilos e assim por diante. Mas isso é sustentável? Quais são os efeitos colaterais dessa medicação? Será que você tinha indicação, o peso era tão exacerbado assim, era tão intenso? Será que tem uma obesidade importante? Será que só com alimentação, com exercícios, com suplementos, a gente não conseguiria realizar um bom processo de emagrecimento? Então isso tem que ser avaliado. Eu sei que tem a maioria, infelizmente ainda, querem sair pela tangente, querem contar um caminho mais curto, mas às vezes não é o duradouro, é um castelo de areia e não de tijolos, como eu falo. Então o que eu quero ensinar aqui você é a comer para o resto da sua vida. Hoje a gente não fala mais em dieta, hoje muito menos a gente fala de regime, a gente fala de reeducação alimentar. Ainda a reeducação alimentar é uma terminologia adequada para quem quer aprender a comer, para quem às vezes nunca teve essa educação nutricional. Como nutricionista, eu tenho que ser, acima de tudo, uma educadora nutricional. Por isso que a minha consulta demora 1h30, no mínimo. Por quê? Porque eu tenho que falar para o paciente qual é a importância, como eu quero mostrar para vocês aqui, de uma alimentação que vai te levar a você reduzir peso, não ficar com fome, tá? E sustentar e evitar ou tratar essas doenças que eu falei para vocês, que são desenvolvidas quando você tem excesso de gordura corporal. Entenderam, gente? É muito mais difícil, é muito mais amplo, é muito mais complexo do que as pessoas acham, que não é só fechar a boca, não basta isso. Então vamos começar a falar como que a gente tem que agir, né? Qual que é a minha prática clínica diante de tantos anos fazendo tantas e tantas pessoas reduzirem peso e conseguirem ter mais saúde. Né? É isso que eu vou passar para vocês agora. Então, papel e caderninho aí, caderno e caneta na mão, para poder anotar tudo aquilo que for importante para você, tá? O que se encaixar para você, isso que é importante. Primeiro, gente, para a gente emagrecer, a gente precisa fazer uma dieta hipocalórica. Então, se eu não comer menos do que eu gastar, eu não vou emagrecer, eu só vou utilizar esse tecido adiposo que eu armazenei na forma de energia, porque por um tempo da minha vida eu comi muito mais do que eu gastei, se eu tiver um déficit calórico, como a gente chama. Né? Alguém vai pedir dinheiro no banco se tiver dinheiro no bolso? Não, porque você paga juros.
Então pensa, ninguém vai utilizar gordura armazenada se você tiver com excesso de caloria aí, de caloria sobrando, se você estiver continuando a ingerir um monte de caloria. Muito pelo contrário, você vai armazenar ainda mais. E eu sempre digo para o meu paciente, vou dizer para você, é muito melhor você gastar mais do que comer menos. É ou não é, gente? Por isso o incentivo da prática regular de exercício físico. Só que quem tem obesidade, às vezes nem tem disposição para fazer exercício. Então comece aos poucos, 5 minutos. Eu já tive paciente que começou 5 de manhã, 5 à tarde. Ou às vezes o primeiro mês só alimentação. Depois começa a fazer os exercícios. Isso vai acontecendo de uma forma gradativa. Você vai melhorando o seu condicionamento físico. Porque coisa boa puxa coisa boa. Né? Então, e como assim coisa ruim? Então, já que eu comi errado, eu não vou fazer exercício, já que eu não dormi e comi errado, eu não vou acordar de manhã para treinar. E assim vai, eu vou continuando comendo errado. Então, gente, dieta hipocalórica, independente do padrão alimentar que eu for utilizar para o paciente. E o padrão alimentar depende muito para quem eu vou atender. Se eu estou atendendo uma mulher na menopausa, eu vou fazer um padrão da dieta do Mediterrâneo, que é muito mais satisfatória, anti-inflamatória, né? Para quem tem uma doença inflamatória, que todas essas doenças que eu acabei de falar para vocês têm uma característica inflamatória. Então a dieta do Mediterrâneo é uma dieta que é muito bem aceita, que grande parte dos pacientes conseguem fazer mais facilmente e sustentá-la, com ressalvas individuais, obviamente, né? Considerando características individualizadas, mas é aquela dieta onde você tem muito mais frutas, vegetais, legumes, cereais integrais, carnes brancas, peixes, gorduras boas. Então é isso que eu vou pregar num padrão alimentar de dieta do Mediterrâneo. Mas eu posso fazer um low carb, dentro da dieta do Mediterrâneo, eu posso fazer um jejum intermitente, eu posso fazer uma dieta cetogênica pontualmente. Então, independente do padrão alimentar que eu for escolher para aquele momento, para aquele paciente, porque eu faço o quê? Eu faço uma alternância entre isso. Eu vou, porque para não chegar naquele ponto onde você não tem mais resposta, você tem que ir mudando as estratégias. Então eu vou caminhando dentro dessas estratégias. Não uso sempre a mesma estratégia para conseguir ter um processo de emagrecimento adequado. Vou pensar também dos 3 macronutrientes. Então você sabe que, eu quero emagrecer, eu vou tirar carboidrato. Não é tirar carboidrato, ainda mais se emocionalmente você está abalada. É saber qual carboidrato comer, em que quantidade, em que momento. Então o carboidrato, gente, ele é o combustível do nosso corpo. Muito embora se você não comer carboidrato, o seu corpo faz carboidrato, não faz proteína, não faz gordura, mas faz carboidrato, porque carboidrato é energia para o teu cérebro. E se você não tem carboidrato, você pode entrar numa pane, entra na fadiga, começa a ficar irritado, emocionalmente abalado, cansado. Então, vamos pensar que não é para tirar carboidrato, mas é para controlar a quantidade. O carboidrato, ele deve estar presente na forma de raiz, mandioca, inhame, abóbora, batata doce, ou então em cereais integrais, na aveia, na quinoa, no arroz integral, no arroz de aveia, né? Agora mais recente, nas frutas, excelente fonte de carboidratos, porque elas têm carboidrato, vitaminas, minerais, fibras e fitoquímicos, que são nossos protetores anti-inflamatórios, anticancerígenos, antioxidantes, né? Então, quando a gente coloca um carboidrato, uma mandioca de manhã, ou então de repente a fruta, ou então de repente, uma tapioca, se você gostar, uma aveia, é porque você está dando uma fonte boa de carboidrato. Então não é para comer o carboidrato tipo farináceo, de açúcar, de doces. Esse carboidrato é o carboidrato ruim, né? Carboidrato de suquinho de caixinha, então esse vai cair fora. Mas carboidratos complexos, carboidrato de raízes, carboidrato de cereais integrais, eles entram numa quantidade adequada. Vamos colocar a quantidade de carboidrato que seja em média, eu vou dar uma média para vocês, a metade da proteína que vocês comam. Se você for comer
120 gramas de proteína por refeição, tá? Você vai comer 50 a 60 gramas de carboidratos, de alimentos fontes de carboidrato nessa refeição. Então a proteína, ela te sustenta, a proteína, ela deixa você satisfeita por mais tempo, ela é base para estruturas do corpo, para formar suas células, para o músculo, para você não perder músculo durante o processo de emagrecimento, que é super importante, porque o músculo vai fazer você ter um gasto calórico bacana. Se você emagrecer de músculo, minha filha, cai sua taxa metabólica, o risco de você aumentar peso é muito maior. Então, veja bem, a proteína, ela vai fazer as enzimas, neurotransmissores, hormônios, então eu preciso de proteína em quantidades adequadas. Então, todo cardápio de emagrecimento não pode subestimar quantidade proteica. A quantidade proteica tem que ser justa. Então você pode comer seu frango, sua carne, seus ovos, seu peixe, só que é tudo grelhado, assado, cozido. Lógico, você não vai comer empanado, você não vai comer frito, né? Não é para fazer a parte mais gorda da carne, não é para você comer nenhuma fonte aí ruim de proteína animal. Mas você pode comer um músculo de primeira, você pode comer um patinho, você pode comer, enfim, um contrafilé e tira sua gordura, você pode estar comendo o seu filé de peixe, ou pode comer sua sardinha, seu atum, seus ovos, seu frango, sua sobrecoxa, você precisa comer isso. Isso é importante. E para os vegetarianos e veganos, as fontes de carboidratos são grandes fontes, a maioria são os grãos, feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. Tá? Que também para nós que não somos vegetarianos, podem ser ótimas fontes de proteína e também de carboidratos, porque eles têm ambas as coisas, tá? Então a gente não pode esquecer também de colocar um pouco desse grão, porque te sustenta. E aí você vai matar a fome em quem, gente? Em vegetais. Vegetais crus e cozidos, coloridos. Então o seu primeiro prato sempre tem que ser vegetal. Não tem essa de às vezes, quando dá tempo de eu fazer, nem sempre eu como a salada. Tá frio, não vou comer salada. À noite não dá para comer salada. Gente, você quer emagrecer? Você precisa comer os vegetais e tem que ser primeiro prato do seu dia, os vegetais e os legumes. Isso você precisa aprender para sua vida e vai comer num restaurante, vai no hotel, vai viajar, precisa ter isso, porque tem gente que acha que fim de semana não é dia de comer salada, tem gente que acha que pro hotel não vai pensar em comer vegetal, não vai gastar dinheiro em restaurante com salada, tem gente que pensa assim, só que aí gasta dinheiro na farmácia para comprar o remédio. Então, precisa saber que tem que comer vegetais e legumes, certo? E as gorduras boas? Importantíssimas, porque também são ótimas fontes de nutrientes. Elas têm um ômega 3, tem vitamina E, vão te dar saciedade, vão melhorar o trânsito intestinal. Você sabe que toda a membrana celular é formada de gordura. Nosso cérebro, 80% é gordura. Então eu não vou tirar a gordura, mas é o azeite de oliva, é o abacate, ou até o óleo de abacate, que é sensacional, óleo de coco, são as sementes, as castanhas, então o açaí, a gordura do açaí. Então essas gorduras são gorduras que devem entrar no seu cardápio. Deixa eu ver se eu tenho pergunta aqui. Peraí, Cris. Porque eu vou falando, né, gente? Ju Lisboa, aí aqui, Cala, Ivânia, Deila, Teixeira aqui, ó. Oi, Teixeira, Fabi, Elza, não tô vendo pergunta aqui. Denilde, aqui, deixa eu ver se eu tenho. Boa noite, doutora. Maria F. Oi, Maria. Boa noite. Bom, tô correndo aqui, mas não tô vendo pergunta. Então, é importante você fazer o consumo adequado de carboidrato. Falei a metade da proteína, ó. Põe a sua mão aqui, ó. Aqui eu tenho um filé de frango, por exemplo, né? E aí eu vou comer a metade da minha porção de proteína de carboidrato.
Mais ou menos isso. Se você tem uma balancinha, pesa 100, 120 gramas. O peixe, às vezes, eu ponho 150 gramas. Aí põe a metade do carboidrato, né? Então, é a batata doce, a mandioca, a abóbora, o arroz integral, o inhame maravilhoso. Esse tipo de carbo, né? Isso é legal. Um pouco do grão, ou uma ervilha, uma lentilha, 1 ou 2 colheres. Não precisa ser muito, né? E aí, vamos lá, comer os vegetais. Ninguém vai ficar pesando e medindo uma folha de alface a mais ou a menos. Brócolis, couve-flor, vagem, abobrinha, berinjela, pimentão, cenoura. Isso é à vontade, gente. Esse tipo de alimento não vai aumentar seu peso. É lógico, você vai fazer com faz um pouco de azeite, ou faz ao vapor, põe um pouquinho de sal, sempre temperos naturais, as ervas naturais, use sempre o vinagre de maçã, que é importante, ou limão, para poder estar presente aí no seu almoço ou no seu jantar, que isso vai te ajudar também, sem dúvida nenhuma. E é lógico que a gente precisa pensar também na questão da hidratação. Hidratação é importante no processo de emagrecimento, né? 35 ml por quilograma de peso ao dia, ainda mais agora com esse tempo seco que nós estamos, gente. Hidrate-se. Hidratação ajuda no emagrecimento. Às vezes você pensa que você está com fome, tomou um copo d'água, passou a fome, né? Porque o centro da fome e da sede ficam muito próximos. E olha, eu digo para vocês, ainda hoje atendi uma paciente que disse para mim assim: doutora, nem com essa secura eu tenho sede, porque não tem hábito de beber água. Ah, e outra coisa, nem faço xixi, aí nem transpiro. É lógico, se você não dá água para o seu organismo também não vai expelir, não vai urinar, não vai transpirar. Olha que absurdo, detesto tomar água. Pelo amor de Deus, gente, hábito, crie o hábito de tomar água. Água é vida, você consegue ficar mais tempo sem comer do que sem beber, tá? E vai começar o dia com água, um copo de água pura. E se você não quiser, assim, puder, você vai espremer o limãozinho na água ou vai colocar o vinagrinho de maçã. Eu vou dar agora essas dicas para vocês, tá? Que agora não percam que vem a parte mais importante, hein? Tudo é importante, porque é o conjunto. Vamos pensar também que além da água, você pode também fazer uso dos chás para se hidratar. Então, para emagrecer, geralmente a pessoa é inchada, quando está com excesso de gordura, você tem um problema, um comprometimento circulatório. Então, eu dou muito chá verde, só se você tiver hipertensão, mas chá verde diminui gordura corporal, tem ação antioxidante e é diurético. O chá de hibisco, que é ótimo, porque tem ação antioxidante e diurética. O chá de cavalinha, que é diurético. Carqueja também. Camomila para acalmar. Melissa para acalmar e para dormir. Então, depende da tua necessidade, você vai usar a erva. Eu fiz semana passada a live sobre chás e falei muito sobre as ervas. Se você precisar, vai lá no meu canal do YouTube, que eu tenho todas as lives gravadas lá e você vai assistir a live sobre chás, hein? Não esqueça disso. E também te ajuda a hidratar. Pode pôr um saborzinho na água. Pode pôr, por exemplo, eu quero pôr uma rodela de laranja, quero pôr um capim-cidreira, quero pôr um gengibre. Também pode, né? Pense que o de jejum, o café da manhã, o de jejum ou café da manhã, almoço e jantar, tem que ter os 3 macronutrientes. Então tem que ter um alimento fonte de carboidrato pela metade da proteína, tem que ter a proteína e tem que ter a gordura, tá? Então vamos pensar assim, qual é um café da manhã que vai ter os 3 macronutrientes, tá? Se eu tiver uma fruta, meio mamão papaya, que todo mundo gosta de comer de manhã, se eu colocar uma colher de semente de linhaça, é uma fonte de gordura boa. Lembra que linhaça tem que ser triturada e chia hidratada. Coloquei numa mão, tá? Mas poderia ser outras fontes. E vou colocar 2 ovos mexidos, que são fonte de proteína. Então, o mamão, gente, ele é o carboidrato. A gordura tá na linhaça e a proteína estão nos ovos. Se eu usar isso daí, tá excelente. Ele tá equilibrado, meu café da manhã. Agora, lógico, se você é uma pessoa que vem de uma dieta por ter obesidade, por ter sobrepeso, tá comendo muito mais, eu comia 2 pãezinhos, café com leite, com não sei o que, era bolo, era bolacha, eu não vou te dar só isso, aí eu posso colocar aí,
Vou acrescentar um pão integral aí para comer com os 2 ovos, vou acrescentar uma colher de aveia para pôr numa mão, mas sempre alimentos bons, integrais. Posso aumentar as quantidades? Pode, mas eu só estou exemplificando sempre que vocês usem esse critério de equilíbrio. Não usa só carboidrato, porque tem paciente que come só pão com manteiga e café preto, por exemplo. Né? Isso é só comer carboidrato de manhã, né? E não tem mais nada. Às vezes põe uma manteiga, que é uma fonte de gordura saturada. Como é que vai querer emagrecer já dando esses alimentos inflamatórios, ruins? O que tem de nutriente o pão francês? Nada. Manteiga é só gordura saturada. E aí o café, que é um energético, ok, mas o que ele tem de nutriente? Nada. Como que você vai ter energia, disposição? Logo vai ficar com fome, ou então fica um tempão sem comer, depois se mata de comer no almoço. Quer dizer, já começa o dia errado. Por isso que é importante vocês começarem o café da manhã, já desde o café da manhã, certa a sua alimentação, tá? Outra coisa, se planejem para você poder fazer suas compras, para você poder fazer higienização do que tiver que fazer, higienizar, ou congelar, ou pré-preparar. Quem não se organiza na alimentação vai matar fome, não vai se nutrir. Esse é um grande problema. Ninguém quer parar para se planejar. Não, vou planejar minha alimentação durante a semana. O que eu tenho para comer na minha casa, no escritório, no carro. Precisa, gente. A gente que trabalha precisa ter o dia da compra, o dia do pré-preparo. Precisa. Isso é investimento, tá? Não é perder tempo. Agora, se não, não adianta, né? Porque daí vai ficar rasgando saquinho de tudo quanto é lado. Não vai descascar nada. Comer devagar, mastigar bem aquilo que come. Quem come devagar come menos. Você vai ter saciedade com menos volume de alimento. Não esquece disso, para controlar melhor os seus hormônios, tá? E algumas estratégias que eu uso, água com limão ou vinagre de manhã em jejum, eu já falei, né? Então isso é importante, gente, não esqueçam. Vinagre, se você tiver pouca produção de suco gástrico, né? E o limão, se você tiver, o vinagre, se você tiver pouca produção de suco gástrico, a gente vai pôr o limão. E excesso de suco gástrico, você põe o vinagre, tá? Então vamos pensar dessa forma. Ou pode até intercalar. Você pode fazer um shot também de manhã, que pode ter cúrcuma, pode ter gengibre, pode ter o guaraná cipó. Não é para pôr tudo de uma vez só, como muita gente faz. Ou um ou outro, intercala, no máximo 2, tá? Pode ser própolis também. Isso já te ajuda, porque tem muitos fitoquímicos nesses alimentos, nessas especiarias como a cúrcuma. Gengibre também tem uma ação termogênica. Então é legal, às vezes você pode ralar o gengibre, tem pó de gengibre, você pode fazer o shot. Então também vai te ajudando, né? Geleia real, aumenta muito a disposição. Eu coloco muito sublingual também do paciente para iniciar esse processo, né? Ou mesmo, como eu falei, o própolis para melhorar a imunidade. É muito legal. Então essas coisas de manhã já vão te ajudando. Água com limão, água com vinagre, shot com cúrcuma, com gengibre, com guaraná cipó, que não dá o efeito colateral como o guaraná normal, né? E a gente compra isso aqui pelo site, tá? Geleia real, que eu falei que é muito legal, e também o própolis. Outra coisa, você pode colocar também, para dar mais saciedade antes das refeições, eu tenho 2 estratégias. Ou você coloca um pouco de água, que eu ponho com uma colher de chia, uma meia hora antes. Então faz um pouquinho disso. Você só não vai usar isso se você tiver o trânsito intestinal muito acelerado, porque a chia vai soltar mais o intestino, né? Ela vai ajudar você a evacuar melhor. Então, se caso contrário, um copo de água com chia vai dar saciedade, porque a chia forma um gel no seu estômago e vai te dar uma baita saciedade para você comer menos no almoço e no jantar. Ou então, se você tiver o whey protein, que é aquela proteína do soro do leite, pode usar meio scoop de whey protein antes das refeições. O whey protein também aumenta muito uma coisa chamada GLP-1, que é uma substância produzida lá no intestino que vai promover mais saciedade. Então é legal às vezes você tomar meia hora antes do almoço, do jantar, uma meia dose do whey protein.
ou da chia, se você quiser, ou até da linhaça. É que a chia vai formar mais gel ainda do que a linhaça. Mas, repito, se tiver trânsito intestinal muito acelerado, vai pro whey protein, tá? Ou colágeno proteico, que vocês sabem que eu falo bastante. Então, isso antes de refeição é uma boa estratégia para diminuir sua fome, tá? Não jante acima de 19 horas. O ideal é jantar até as 7 horas da noite, tá? Capricha mais no seu café da manhã, isso é importante. Tem vários estudos que demonstram que se você fizer um bom café da manhã, principalmente com mais alimentos proteicos, né, fizer tipo um brunch de manhã, comer melhor. Eu tenho muito paciente que aliás, eu tenho dois extremos, aquele que não tem nenhuma fome de manhã, né, que passa a manhã batido sem fome, que já acorda atrasado, e tem aquele que tem uma baita fome ao acordar. Geralmente quem tem muita fome ao acordar é aquele que janta cedo, que janta pouco. E é isso que eu quero fazer, você entender, para emagrecer, isso seria o ideal. É jantar menos do que o almoço, jantar até 7 horas da noite, e aí de manhã cedo você vai fazer um café da manhã mais farto, porque você tem um dia para gastar. Então é bem melhor, quer fazer 2 ovos, mas quer pôr cebola, quer pôr tomate, quer pôr cogumelos, o que você gostar, espinafre, quer fazer aquela, tipo uma omeletona de manhã, pode fazer. Isso é legal. E também eu falo muito pro paciente comer raiz de manhã, porque dá muita saciedade, ou cuscuz, ou a mandioca, ou a batata doce, e aí você põe fruta, põe a linhaça, puta, fica uma delícia, gente. Fica excelente, eu faço uma vitamina, às vezes com abacate, que fica maravilhosa. Mesmo aquela pasta, né, uma guacamole, ou amassa o abacate no pão integral, põe os ovos mexidos ali. Então olha quanta, põe um azeite de oliva. Isso tudo é muito bom, gostoso, saudável. Toma uma taça de açaí de manhã, quem tem fome. Deixa eu ver se tem aqui perguntas aqui por baixo. Aqui. Boa noite, a primeira vez em sua live. Oi, Silvia Terezinha. Olá, espero que você goste, né? É isso aí, eu falo muito, né? Olá, amo, deixa eu ver. Doutora, a Márcia fala assim, se comer somente os refogados e saladas e a proteína todos os dias emagrece? Márcia, o que acontece? Você acaba, se você fizesse economia, a grande parte faz isso. Eu só quero comer salada, legumes e quero proteína. Só que aí o problema vai ficar com fome mais cedo e vai querer comer coisas que não deve ou comer a mais em hora errada. O ideal é que a sua refeição almoço seja a melhor, seguida do café da manhã e a mais pobre o seu jantar. Isso seria o ideal para emagrecimento, porque à noite a nossa digestão é mais lenta, você não tem gasto calórico tão expressivo, quer dizer, depois você vai ficar sentada ou vai deitar. Então o ideal é fazer um almoço melhor e você ter um pedaço de raiz ou 2 colheres de arroz integral ou comer um pedaço de mandioca, ou então se você não quer isso, come uma fruta, é uma fonte de carboidrato, ou come um pouco mais de grão, uma concha de feijão, isso já é carboidrato também, porque daí você vai se sentir satisfeita por mais tempo e não vai ficar com aquela fome de 5 horas da tarde. Que aí não tem o que chega para comer. Então o que eu quero fazer vocês entenderem é que não adianta para emagrecer fazer uma economia que não seja inteligente. Economia no café da manhã, economia no almoço, e aí a hora de 5 horas da tarde não tem o que chega. Tem uma fome maluca. Aí come tudo, mistura doce, salgado, come rápido, não quer comer salada, tudo. Esse é o pior dos erros que você possa cometer, tá? Então não adianta você fazer isso por um tempo, Márcia. Eu quero te ensinar a comer um pouquinho do carboidrato no almoço e também porque ele deixa você mais calma, né? Tem mais, por exemplo, esses alimentos, eles vão aumentar a serotonina também. O carboidrato tem esse poder e você vai ficar mais feliz, mais bem-humorada, né? Não fica irritada porque está dentro de um processo de emagrecimento. Geralmente quem tira carboidrato fica assim, tá? Outra coisa, gente.
além de caprichar bem legal nesse café da manhã, outra coisa legal é, não gosto de tomar café da manhã, não tenho fome. Tá bom, então faça um bom lanche da tarde, para não exagerar no jantar. Porque daí não adianta você ficar sem comer de manhã, come demais no almoço, fica a tarde inteira sem comer e come demais ainda no jantar. Isso tá tudo errado, tá? Então aí, se você não tem fome no café da manhã, então faz um lanche da tarde bom para evitar essa questão do jantar ser exagerado, tá? Outra coisa, se o intervalo entre o café da manhã for muito longo até o almoço, eu sempre ponho uma fruta, uma semente, alguma coisa ali, para não ficar muito tempo sem comer e não chegar com tanta fome. E além disso, como eu falei, põe um pouco de chia ou põe um whey protein, né, para poder ficar com menos fome lá no almoço. Comece sempre pelo prato da salada que eu já falei, tá? E lembre também para ficar de olho na quantidade. Tem muito paciente que melhora a qualidade e não tem aquele déficit calórico, né? No começo, vocês vão sair da mesa com fome, é normal. Depois você vai se adaptando, tá? Não deixe de fazer o lanche da tarde, eu já falei. Se de noite você não quer vegetais crus, pelo menos abuse dos cozidos. Pode ser verduras, pode ser legumes, mas tem que entrar, tá? Isso com certeza. E pode ser também uma sopa que já tenha tudo. Só que para o paciente que está emagrecendo, eu deixo tudo em pedaço, não vou bater nada. Porque quanto mais você tiver alimento sólido, mais duro, mais difícil de mastigar, você vai comer menos, tá? Alimento que é líquido é para aquele que quer engordar, que é fácil de você digerir, né? Não gasta para digerir. Então você põe aí um monte de caloria bebida. Mas para você que quer emagrecer, faz aquela sopa em pedaço. Pode ser uma salada completa no jantar. Uma salada onde você tem ali vegetais crus cozido, uma lata de atum, 2 ovos a 3 ovos cozidos, né? Que dariam bem para um jantar. Ou então quer o filé de frango do almoço, você não quer mais comer ele desse jeito, pica ele, põe na tua salada. Isso é uma salada completa. E aí você pode pôr um pouco de castanha para ficar uma coisa bonita, prazerosa. Porque comer salada e grelhado à noite, gente, ninguém aguenta. Eu tô ensinando vocês a comer pro resto da vida, lembra? E saber sustentar. Então é legal você um dia faz uma saladona dessa. Que trabalho dá se você já tem os vegetais já higienizados? Nenhum. É só montar uma salada dessa. Então um dia faz uma saladona dessa, outro dia você pode comer a sua salada com os legumes e a proteína do almoço, e na forma de carboidrato você põe a fruta. E se você tem problema de digestão, usa o abacaxi, o kiwi, são frutas que tem, ou mamão papaya, que tem enzimas digestivas, que você pode usar como fonte de carboidrato e já te ajudam a digestão e mata a vontade do doce. Vocês viram que eu pus ontem também aquele docinho aquela compota de goiaba? Isso mata a vontade do doce. Ou então pega 2 damascos, frutas desidratadas, pica, põe na salada, ou come depois do jantar. Come um punhadinho de uva passa. Isso também te ajuda, né? Quer colocar um pouco de gordura na salada? Põe semente de gergelim, põe umas castanhas, mas tudo comedido, porque também essas coisas são boas, mas são calóricas. Pode pôr um pedacinho de abacate também, né? Mas isso pode ser ótimas opções para o seu jantar. Ó. Deixa eu ver que eu não posso me perder. E na ceia você pode fazer uso do chá, e se chá não foi suficiente, você pode usar um colágeno proteico, você pode usar uma bebida vegetal, você pode usar um iogurte, você pode usar uma frutinha à noite na ceia, de repente você pode fazer uma maçã com canela no micro-ondas, que fica uma delícia, um abacaxi também com canela, que mata a vontade do doce, né? Um abacate, 2 colherzinhas se você se conter, porque o abacate ajuda no sono, mas não pode ser exagerado, ele não tem açúcar, mas é calórico porque tem bastante gordura. Então essas são opções que você pode ter no jantar. Às vezes eu ensino ter um pouquinho de pasta de amendoim, pasta de amêndoas, de repente, você põe uma colherinha disso na boca, já mata aquela vontade do doce da noite, ou até um chocolate amargo, mas compre pequenas barrinhas para você não exagerar, porque quem tem sobrepeso e obesidade não tem autocontrole. Então se você comprar uma barrona, até você não ver o fim, você não vai ficar sossegado, né? Então pode ser um pedacinho disso,
Não esqueça disso que eu tô falando, são opções para você poder ter aí à noite quando dá essa vontade do doce, tá? Depois do jantar. Essas são algumas opções. Muffins, pode ter os muffins congelados também, que eu dou um monte de receita até no meu Instagram, tá? Lógico, gente, tem que tirar os alimentos que você seja intolerante. Então, se você é intolerante à lactose, o glúten, e como é que você sabe se é intolerante? Se você come e tem algum transtorno, você tem algum desconforto. Então, para emagrecer, a gente também tem que excluir esse tipo de alimento, além de alimento inflamatório, como frituras, farináceos, bebida alcoólica, suco de caixinha, alimentos processados, ultraprocessados, embutidos, açúcares. Eu nem ponho adoçante. Se você for usar adoçante, usa um stevia pelo menos, né? Que é o menos ruim. Por quê, gente? Quando você põe um adoçante na boca, o teu corpo vai esperar por açúcar e não vem o carboidrato. Aí te dá mais vontade de comer doce, tá? E não vão nessa de achar que no processo de emagrecimento você ainda pensa que pode tomar refrigerante diet ou gelatina diet. Isso só tem química e o refrigerante diet é pior do que o natural. Vocês sabiam quantas e quantas químicas eles colocam ali, a quantidade de químicas para poder tornar esse refrigerante, inclusive, já é ruim, né? 0 é muito, né? Um adoçante ruim. Para cada copo de refrigerante, ele acidifica tanto o seu sangue que você precisa tomar 32 de água para poder tirar essa acidez que fica do seu corpo. E você já está inflamado pelo excesso de gordura. Então essas coisas só vão te prejudicar ainda mais. Então a gente não tem que escolher os alimentos por conta só da caloria, mas sim pelos ingredientes que eles têm. Então na rotulagem tem lá lista de ingredientes. Olhem essa lista de ingredientes. Quanto maior essa lista, pior é o alimento. Tá? Quanto mais durabilidade esse alimento tiver, pior o alimento, porque ele tem uma quantidade maior de conservantes. Silvia Terezinha, aprendendo muito. É isso aí, Silvia, parabéns. É essa a minha intenção, viu, gente? Olha, eu fico tão contente quando se uma pessoa sair daqui e tiver um impacto positivo, alguma mudança positiva diante dessa 1 hora aqui, eu já cumpri minha missão, né? Eu não preciso ter uma live de 1000 e tantas pessoas, eu preciso ter pessoas qualificadas que têm interesse de melhorar o seu padrão de saúde, o seu status nutricional. É esse tipo de pessoa que eu quero na minha live. Não é quantidade, é qualidade, gente. Por isso que eu tô aqui para tirar o chapéu até para vocês. Vocês estão em busca de melhorar. Às vezes, vocês não têm a oportunidade de ir ao nutricionista, vocês não têm a oportunidade de ter informações adequadas, corretas, e aí faz as coisas erradas sem saber que está errando. E eu falo que o conhecimento é libertador. Então, Silvia, estou adorando, você é muito didática. Ah, que bom, excelente. Além de ser didática, eu quero ser clara, né? Para vocês, para entenderem. Não adianta eu ficar sofisticando aqui a minha linguagem, vocês não entenderem nada, né? 1 hora não é fácil. Bom, tem que melhorar a digestão, né? Eu fico com dor de estômago, queimação, tenho azia, tenho refluxo. Preciso melhorar isso. Preciso melhorar o trânsito intestinal. Para emagrecer, eu preciso desinflamar isso. Preciso melhorar a digestão, preciso melhorar o trânsito intestinal, microbiota. Preciso melhorar isso. Né? Então é lógico que com o passar do tempo as melhores escolhas alimentares vão te levar também a isso. Você vai corrigir essas disfunções, tá? Mas às vezes no início eu preciso dar uma enzima digestiva. Eu falei das naturais, que são as frutas, mas às vezes eu tenho que dar em suplemento. E corrigir as deficiências. Normal ter vitamina D baixa, obesidade tem muita vitamina D baixa, porque a vitamina D ela é lipossolúvel. Então ela se dilui no tecido adiposo. Quanto mais gordura você tiver, você vai precisar de uma dosagem maior de vitamina D. Porque provavelmente sua vitamina D é baixa e custa a subir, tá? Então a dosagem da vitamina D para uma pessoa que tem sobrepeso e obesidade tem que ser maior do que quem não tem sobrepeso e obesidade, tá? E corrigir complexo B, tudo que tiver em desajuste aí. Bom, os erros mais comuns
de você não sustentar a sua dieta e começar a meter os pés pelas mãos e não ter sucesso é aquelas dietas radicais que vai baixar a imunidade, vai deixar você irritado, vai baixar seu metabolismo e aí um pouco mais que você come, ó, vai engordar o dobro, tá? Tentar emagrecer para os outros e não para você, ficar se pesando toda hora, tá errado. Achar que é só por um tempo e não é cumpriu a meta, já pode abandonar tudo errado, porque vai voltar a engordar. Lembra, as células de gordura, elas murcham, não morrem. Você só vai matar a sua célula de gordura se você fizer uma cirurgia, tirou o tecido adiposo, né? Fez uma abdominoplastia, por exemplo. Aí você cortou, tirou a célula de gordura, mas no mais, quando você emagrece, ela murcha. Se você começar a comer outra vez, ó, ela vai engordar. Até porque quem uma vez já teve a obesidade, eu não falei que é crônico, pode voltar a ser gordo outra vez. Por isso que a gente tem que emagrecer e se manter magro por cada quilo perdido, 2 meses de manutenção, tá? Ficam pensando nisso. Se você emagrecer 10 quilos, eu quero 20 meses você sustentando esse peso mais magro. Senão vai voltar a engordar, tá? Emagrecer é um processo e tem que durar a vida toda, lembra disso. Obesidade é crônica, tem esse envolvimento metabólico e genético. Não se culpar com os deslizes, saber retomar, já que é ruim, aí vai se atropelar e vai descambar outra vez. Não afrouxe, não ligue para os vizinhos, tá? Tipo assim, aí um fala, só hoje, é só você começar a mudar a alimentação, o pessoal, ai que frescurite, ai nossa como você tá chata. Gente, não vai atrás do que os outros estão pensando, vai o que você quer para sua vida, porque as consequências vão ser só sua. E outra coisa, gente, mulher tem muito disso, ela faz a comida do marido, do filho, e ela come o que eles comerem. Não, a tua necessidade é outra, né? Tem esse investimento, esse cuidado com você. Cuidado, olha, isso que eu tô falando é muito comum, ela acaba abandonando por causa disso. Final de semana não é o dia do lixo, né? Ter prazer nas coisas que você tá comendo, não ser extremista, não ser pessimista, eu não consigo, já entra derrotado, né? Não ter fácil acesso nas guloseimas, né? Não compra, o que não é para comer não é para comprar e ter em casa. Não fazer o período de manutenção, falei, e fugir de fazer bioimpedância, também não é legal. Bom, exercício físico vocês sabem que é obrigatório. Pode fazer menos, pode num primeiro momento até não fazer, porque quer começar a se habituar pela alimentação, melhorar a energia, mas é tratamento. Exercício físico é fundamental, tá? Exercício de força, exercício de cardio precisa fazer. E depois chegar a um ponto que você pelo menos faz de 5 a 6 vezes por dia. Porque doença crônica precisa tratar dessa forma. Idade também precisa ter mais disciplina. E não é dia livre, não tem dia livre, gente. Só se for o domingo, tá? Ter rotina, melhorar a qualidade de sono, modular estresse, ser otimista. Eu vou fazer, eu vou conseguir. Pensamento positivo, gente. Aí é que tá o grande guerreiro, né? Não liga para o que os outros falam. Saia desses ambientes obesogênicos. Começa a comprar a sua comida, ter as suas coisas em casa, o seu armário, o seu espaço na geladeira. E não ligue pelo que os outros falam, né? Esquece isso. Não vai para festa com fome. Não vai para restaurante com fome. Leva sempre as suas coisinhas para viagem. Se cuide. É isso. É você se cuidar, se amar. Olhar no espelho e falar, putz, olha, você foi demais hoje. Você foi naquela festa e só comeu um brigadeiro, um pedacinho de bolo. Tentou ver diante do que tinha o que era mais saudável para você, o que era menos ruim. Vai no espelho e fala, parabéns, eu consegui. Isso vai te empoderando, vai te assegurando. Você vai ficando cada vez mais segura. E vai sabendo que você consegue resistir. Assuma seu autocontrole, gente. Você tem poder sobre a sua mente e a mente tem poder sobre o seu corpo, né? É isso que eu quero transmitir para vocês. Tem suplementos que eu uso? Tem muitas coisas hoje. Depende da sua necessidade. Posso usar um termogênico como o Guaranacipó,
como uma cafeína, depende de quem que eu tô falando, né? Posso usar um gengibre, depende, são coisas que dá para usar. Posso modular o estresse com magnésio, vitamina B6, triptofano, posso dar alguma coisa para diminuir a fome, o cortisol. Tem muitos suplementos hoje que também podem estar junto com você, que não são medicamentos e não vão causar dependência. Mas é lógico que para suplementar, preciso avaliar o paciente, cada caso é um caso, a suplementação é uma coisa muito mais responsável, né? Tem que ser prescrita por um profissional. Eu preciso avaliar exames para poder te ajudar de uma forma melhor, vamos dizer assim, mais integralmente, né? Com esse olhar 360. Mas o que eu pude falar para você hoje, diante dessa hora, eu falei. Né? Pelo menos as coisas mais básicas, mais importantes. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ter que parar essa live agora para poder gravar. E ó, quem não me perguntou, me pergunta que eu respondo. Adorei ter vocês, 74 pessoas aqui hoje, ó. Tchau, gente. Um beijo grande, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.